Olá gente, eu sou Mayara Calderoni, estou fazendo esse vídeo para trazer para vocês um conteúdo que era para a gente ter feito na live ontem, mas o meu computador apresentou um probleminha. O programa, na verdade, que eu uso para fazer a live, ele apresentou um erro e depois eu não consegui aí reparar a tempo para voltar a fazer a live para vocês. Então, para a gente não perder o conteúdo, estou fazendo esse vídeo aí, trazendo para vocês o que a gente ia falar ontem, que é sobre rastreio de imagens, impressão e corte. E aí, lógico que dessa forma eu não vou conseguir interagir com vocês, mas aí fica aberto para vocês mandarem as sugestões ou dúvidas de vocês, que daí posteriormente ou a gente tira essas dúvidas numa live ou eu faço outro vídeo aí, outro conteúdo para poder esclarecer aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas imagens que é do kit digital da Tita, todo mundo deve conhecer a Tita Design, são as imagens, né, do kit digital dela de princesinhas, tá? Então eu peguei aqui os elementos para que a gente faça aí a parte de rastreio de imagens, tá? Então, já deixei aqueles aqui na minha área de trabalho, vou trazer aqui para poder começar então a fazer o rastreio. Tenho aqui a minha imagem, o que acontece? Eu preciso rastrear essa imagem, porque quando eu coloco aqui para a silhuete cortar, vocês podem observar que não aparece nenhuma linha de corte aqui em volta dessa imagem. Por quê? Se eu selecionar só ela e colocar aqui a opção cortar, vai cortar um retângulo aqui em volta dessa minha imagem. Porque apesar de não parecer, mas existe, essas partes aqui são transparentes no arquivo. Então, ele existe, né? A silhuete entende que, na verdade, ele é um arquivo retangular. Ela não entende que existe essa imagem dentro desse arquivo. Então, justamente por isso que a gente tem que fazer o rastreio para que ela possa compreender essa imagem aqui dentro. E aí, depois que a gente faz a impressão, ela fazer o recorte dessa imagem, tá? Então, a gente vem aqui, ó, selecionar a área de rastreio, cria uma caixa de diálogo bem em cima aí da imagem onde a gente quer rastrear. E aí eu venho aqui na opção de limiar, vou subindo até onde esse filtro amarelo ele consiga atingir aí o máximo da área dessa imagem onde eu preciso rastrear, tá? E aí nesse caso, tanto rastrear quanto rastrear borda externa, para mim vai dar no mesmo, tá? Vou optar aqui por rastrear e aí vai aparecer, olha só, vou tirar aqui para vocês verem, criou aqui então a linha de corte em volta do personagem. Vou dar um retroceder para deixar os dois aqui juntos. Então agora quando eu coloco na opção de enviar, já aparece essa linha de corte aqui em volta da minha imagem. Então ela já está prontinha para quando a gente vai fazer um print cut, que a silhuete ela corte em volta dela. Então eu venho aqui, ó, seleciono as duas, botão direito, agrupar, para poder então agrupar a linha de corte com a imagem aqui do personagem, tá? Só que assim, diferente disso, quando eu coloco, por exemplo, vou colocar essa janelinha aqui para poder rastrear agora. Coloco selecionar a área de rastreio, vou criar também a caixa de diálogo. Quando eu estou subindo a opção do limiar, observem que aqui no meio ela não vai rastrear. Por quê? Porque realmente essa é uma parte transparente do meu arquivo. E aí se eu colocar aqui a opção, necessariamente nessa opção tem que colocar rastrear. Porque se eu colocar rastrear borda externa, o que vai acontecer? Ela vai rastrear só em volta aqui da minha janela, não vai deixar vazado aqui no meio, tá? Então, nesse caso, a gente sempre tem que colocar a opção de rastrear, porque daí ela vai rastrear tanto na parte externa da janelinha, quanto essa parte vazada aqui no meio dela, tá? Vou selecionar aqui as duas de novo, botão direito, agrupar, vou deixar aqui prontinha também para depois a gente configurar aí a impressão e corte, tá? E aí, a única coisa que a gente tem que se atentar é porque é o seguinte, por exemplo, quando é um personagem, e olha só, eu venho aqui, ó, selecionar a área de rastreio, também crio uma caixa de diálogo. Quando eu estou aqui subindo o limiar, olha só o que vai acontecer. Ele vai preencher toda a parte amarela, só que daí nesse caso, se eu colocar o rastrear borda externa, porque eu estou vendo essa partezinha vazada aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai criar em volta da personagem, mas essa parte aqui ela não vai cortar, não vai ficar vazadinha, ela vai ficar branca na nossa impressão, porque também não vai acontecer o corte aqui. Então, nesse caso, necessariamente a gente também usa a opção de rastrear, porque daí ela vai cortar também essa partezinha aqui, deixar vazado no nosso personagem, vai mostrar esse detalhezinho aqui da mão dela, tá? Então, vou selecionar aqui também os dois, botão direito, agrupar e vou deixar aqui do lado. Só que aí, diferente disso, ó, quando eu tenho aqui essa coroa, vou aproximar aqui para vocês observarem, essa coroa também tem várias partes vazadinhas. Só que essa, dificilmente eu vou cortar ela exatamente com esses vazados aqui, mesmo depois de fazer a impressão. Então, nesse caso eu quero só recortar em volta mesmo, olha só, seleciono a área de rastreio, crio a caixa de diálogo, vou subir a opção de limiar, só que olha só, vão ficar várias partezinhas vazadas aqui dessa minha coroa. Então, nesse caso, eu venho aqui e coloco a opção só
rastrear borda externa, porque daí ele vai criar, ó, só em volta dessa minha coroa, essa linha de corte. Aqui o meu filtro valor, ele já está no mínimo e normalmente a gente já usa assim porque ele acaba deixando mais uniforme as linhas aqui em volta do nosso rastreio. Então é basicamente isso daqui no rastreio básico. Lógico que aqui nós estamos usando imagens de kit digital, que são imagens de qualidade já alta, de boa qualidade, que então elas não trazem tanta dificuldade para a gente fazer o rastreio de imagem. Se são outras imagens que de repente elas não têm uma qualidade tão alta, vai acabar dificultando um pouquinho aí na parte do rastreio, porque vão criando muitos pontos e aí a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor aqui com os filtros nessas imagens. Mas é aquele negócio, né, gente? Quem trabalha com personalizado, a gente sempre indica trabalharem mesmo com imagens de alta resolução, de kits digitais, para também a gente ter um bom resultado na impressão, tá? Então aqui vou deixar, ó, rastrear borda externa, vou selecionar os dois, botão direito e agrupar. Então agora nós já sabemos qual é a diferença de rastrear e rastrear a borda externa. Agora aqui com a imagem que tem fundo branco, né, que é, ó, vou colocar aqui para vocês verem, é uma imagem de JPEG, né, JPG. Então a gente vem aqui, ó, selecionar a área de rastreio, vou criar a caixa de diálogo. Só que daí, quando eu subo aqui a opção de limiar, eu não vou colocar até o máximo, porque senão ele vai acabar pegando meu fundo branco também, ó. Então vou deixar um pouquinho menos, por exemplo, posso colocar até aqui, ó, 99%. Vamos ver como é que fica, ó. 99%. Tá? Mesmo ficando algumas partezinhas falhas, a gente pode colocar aqui, ó, rastrear e destacar. O que que vai acontecer? Vou diminuir aqui para vocês verem, ó. A silhuete ela vai separar a imagem do fundo branco. Vão ficar duas coisas diferentes, ó. Então ela acaba tirando o fundo branco dessa imagem. Lógico que assim, não tá vendo? Porque ele sempre deixa um pouquinho de falha aqui em volta, não é a forma mais adequada da gente tirar fundo branco de imagem que a gente quer trabalhar aí, principalmente quando vai fazer alguma impressão, colocar essa imagem sobreposta em algum fundo escuro, porque vai aparecer um pouquinho ali. O ideal para fazer, realmente retirar fundo branco de imagem para edição de impressão, para poder fazer montagem, né, de edição de imagens, é legal a gente usar outros programas, tá? Mas existe essa opção de fazer por aqui também, ok? Então agora eu vou separar essas imagens, vou deletar esse fundo. Vou deixar aqui essa imagem também. Nós vamos começar a falar sobre a configuração de impressão e corte, ok? Agora eu venho aqui na opção de configuração de página e estilo. Eu vou sempre deixar no tipo 1, porque nós temos aí ou Camel, Portrait ou Curio, né? Só original e SD, que são as máquinas mais antigas. Vou colocar aqui, ó, restaurar padrões, que esse daqui é o padrão que normalmente aparece aí de configuração de marca de registro quando a gente começa a usar o estúdio, tá? Então, vou começar a colocar as minhas imagens. O que eu tenho que fazer? Vou distribuir aqui as minhas imagens. Ah, só mais uma coisa. Aqui eu estou usando a orientação como paisagem. Você pode usar tanto retrato quanto paisagem. Só vai ter que adequar e depois na impressão colocar exatamente a folha como está aqui na nossa base de corte, tá? Então, o que acontece? Eu vou distribuir aqui essas imagens, só que eu tenho que me atentar ao seguinte. Essas imagens, elas não podem pegar nem nesse rachuradinho aqui, ó, tá? Da nossa marca de registro, nem ultrapassar aqui as linhas vermelhas, que essas daqui são as imagens, são as margens de corte, tá vendo? Ó, se eu desabilito, vai sumir essa margem de corte. Então, significa que a minha limitação de corte é até essa margem vermelha, tá? E não pode também ficar aqui, ultrapassar ou pegar nessas partezinhas pretas que são as nossas marcas de registro. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar aqui as minhas imagens de forma que ela não pegue aí nessas partes que eu disse para vocês. Só que aí, em alguns casos, aqui a gente conseguiu distribuir as imagens. Em alguns casos, acontece que a gente quer usar uma área maior aqui da nossa página. Então, a gente pode mudar isso daqui nas configurações das marcas de registro, aqui nas opções avançadas. Então, eu posso diminuir a margem das minhas marcas de registro, sendo que eu sempre aconselho, por exemplo, aqui em comprimento, que é onde tira essa parte rachuradinha, eu sempre uso no mínimo, tá? Isso é uma opção minha, eu sempre faço isso e automaticamente eu sempre, para compensar a opção de grossa, que é a espessura aqui das marcas, eu sempre coloco na máxima, tá vendo? Então ela deixa mais grossinhas aqui as marcas de registro, para então facilitar aí a leitura da marca de registro. E aí aqui a gente pode diminuir, ó, por exemplo, diminuir o lado esquerdo, aí eu vou diminuindo aqui as margens, tá? Eu vou deixar aqui como a padrão 1.59,
Ou então nós podemos, se quiser diminuir ou aumentar todas ao mesmo tempo, a gente vem aqui na posição inserir. Então, conforme a gente diminui aqui, ó, em todos os lados, proporcionalmente, eles vão diminuindo ou aumentando também, tá? Então, a única coisa que vocês têm que se atentar é que não pode, de jeito nenhum, que as imagens elas ultrapassem aqui, tanto o rachurado quanto a linha de corte e também as linhas da marca de registro. E uma coisa que é importante, sempre quando a gente diminui as marcas de registro, aumenta um pouco a chance de dar problema aí na nossa leitura automática, e às vezes a gente tem que fazer uma leitura manual, tá? Então, atentem-se a isso, se você está começando agora, então evita um pouquinho de mexer muito aqui nas marcas de registro para posteriormente não acabar tendo problema aí na leitura das marcas, e aí vocês, se de repente não tem tanta experiência para fazer a leitura manual, vão ter um pouquinho de dificuldade aí para concluir o trabalho de vocês, tá bom? Bom, gente, esse é um resumo básico para vocês de como aqui no estúdio a gente configura para poder fazer o rastreio de imagem, impressão e corte. Eu quero trazer mais conteúdos aí para vocês, depois mostrando, inclusive, posição de colocar na base de corte, a posição que a gente coloca a base de corte nas máquinas também. Mas isso tudo a gente vai fazendo aos poucos até para o conteúdo não ficar muito extenso, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, pode ajudar aí bastante pessoas que estão começando com a silhuete agora. Essa é, na verdade, um processo bem simples, mas que gera muita dúvida em muitas pessoas e, principalmente, como impressão e corte é uma coisa que a gente faz muito na silhuete, então por isso que eu trouxe aí esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora eu fico aguardando as sugestões e as dúvidas de vocês para trazer aí num próximo passo a passo, tá bom? Então, até a próxima, gente. Um beijão, tchau!